Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Bem, inicialmente, embora o Adilson já tenha me apresentado, mas eu gostaria de falar 3 palavras a meu respeito. Julgo ser importante. Eu sou filho de Geraldo Ambrósio e Alvina Maria Ambrósio. 2 pessoas muito especiais na minha vida. Gosto de dizer isso por causa da importância que tem a minha descendência. Quem que eu sou? Continuando, eu sou casado com uma das mulheres, se não a mais bela, uma das, de Ouro Preto, Maria Lúcia, minha amada esposa. Tenho 3 filhos, 3 príncipes. Sara Esther, minha filha caçula. João Otávio, o meu filho mais velho. E Arthur Pedro, o meu filho do meio. E atualmente sou um homem mais ainda agraciado nessa vida, porque tenho um neto. Já pude ver a minha descendência. Bem, dito isso, eu, em nome da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Ouro Preto e dos organizadores deste evento, eu vou me constituir aqui para dando continuidade à nossa programação. Debateremos nessa mesa redonda o tema heteroidentificação na UFOP, as vozes de quem a faz. Para compô-la, eu convido com satisfação a tomar o seu assento aqui o meu querido amigo professor Clésio Roberto Gonçalves. Com satisfação, convido para tomar assento, a senhorita Cristiane Maria da Silva. Por gentileza. Com satisfação também eu convido a acadêmica Maria Eduarda Câmara. Tá. Eu vou chegar lá. Assim fica melhor. Obrigado. Isso, graças a Deus. Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação de cada um dos nossos convidados. O professor Clésio é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, pós-doutor em língua e cultura pelo programa de pós-graduação em língua e cultura da Universidade Federal da Bahia, doutor em linguística, área de concentração semiótica e linguística geral pela Universidade de São Paulo, com estágio de doutorado em linguística na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal, mestre em letras, área de concentração linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais,
especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena pelo Centro Universitário Internacional, especialista em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa Estrangeira pelo Centro Universitário Internacional, licenciado em Letras, Língua Portuguesa, bacharel em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Ouro Preto, pós-graduado em Formação Docente para Educação à Distância pelo Centro Universitário Uninter, membro do Conselho Consultivo da Secretaria de Educação Básica do MEC, membro efetivo da Câmara de Avaliação de Projetos Permanentes na área de Ciências Humanas, Sociais e Educação da FAPEMIG, revisor de língua portuguesa, pesquisador no CNPq como membro fundador do Grupo de Pesquisa e Dietologia e Geolinguística, como líder do Grupo de Pesquisa em Dialectologia e Sociogeolinguística, como líder do Grupo de Estudos sobre Linguagens, Culturas e Identidades, coordenador-geral do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEAB-UFOP, presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente, CPPD-UFOP, e atualmente atua como professor associado, graduação e pós-graduação na área de Letras e Educação das Relações Étnico-Raciais da UFOP. A nossa convidada, Cristiane Maria da Silva. Mestre em Gestão e Organização do Conhecimento, possui especialização em Sociologia do Trabalho e Exclusão Social, graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, concurso técnico de formação de ator pelo Teatro Universitário da UFMG, atualmente é bibliotecária da Universidade Federal de Ouro Preto, atuando na Biblioteca de Obras Raras da Escola de Minas, coordenou o projeto de extensão Carro Biblioteca da UFOP e também Biblioteca da Música de Arte Cênica, passou em primeiro lugar no concurso público do IFMMG para o provimento efetivo de técnicos administrativos em educação, edital número 273, de 5 de julho de 2016. Atual no Instituto Federal Norte de Minas Gerais, em Teófilo Otoni. Tem experiência na área de Ciências da Informação, com ênfase em Biblioteconomia, atuando principalmente nos seguintes temas: projeto de extensão universitária, normalização segundo BNT, tecnologia da informação, automação de bibliotecas, software livre, autora da dissertação A Questão Racial nas Pesquisas em Educação, um estudo cientométrico nas instituições federais de ensino superior de Minas Gerais. A nossa acadêmica Maria Eduarda Câmara é graduada em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, tem experiência na área de História do Brasil, especialmente em Brasil Império, possuindo estudos mais aprofundados na área de escravidão e movimento abolicionista brasileiro, principalmente nas frentes das ações de liberdade e no abolicionismo da imprensa. Atualmente é monitora voluntária na disciplina de História do Brasil Império. Ademais, é pesquisadora bolsista
da CNPq-AF com a iniciação científica Ações de Liberdade em Guararapiranga na segunda metade do século XIX, sob orientação de Cláudia Maria das Graças Chaves e membro do Coletivo Negro Braina Mané, o FOP, e também do Grupo de Estudos Impérios e Lugares do Brasil. É pré-credenciada no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB da UFOP. Parabenizo aos nossos convidados pela extensa e vasta formação. Bem, nosso trabalho terá a seguinte arquitetura. Serão 15 minutos para cada um dos nossos convidados e, em seguida, um rol de perguntas de acordo com a manifestação dessa plenária. Antes de iniciarmos, eu gostaria de prestar uma homenagem de 1 minuto a uma pessoa muito querida, que foi filha, mãe, mulher, esposa, guerreira, ativista, colaboradora de nossa instituição, a nossa ex-presidente do sindicato ASUFOP, falecida há aproximadamente 1 mês e pouco, a negra, gentil alma, Maria José Marcelino, e a todos que passaram por aqui um dia, referendamos a nosso respeito e a nossa lembrança. Por gentileza. Passamos a Obrigado. Zezé presente. Algumas palavras, um pensamento, todo o nosso carinho. Heteroidentificação. A pergunta é: ele é? Ela é preto ou preta? Negro ou negra? Quem é, sabe. Digo isso. Quem é, sabe. E quem sabe, quem é, sabe falar. Sabe falar porque sabe dizer como é visto e como é tratado. A palavra é civilidade. Para refletirmos, recentemente eu vi uma matéria sobre uma ocorrência da interdição do CERESP, do Centro de Remanejamento de Presos de Belo Horizonte, da Gameleira. Esse centro de referência, esse CERESP, lá possui a lotação de sua capacidade de 368 detentos. Esses dados são do dia 19 de julho, recente.
E nesse mesmo dia tinha, nesse local, 689 presos. Por coincidência, logo no eminente momento em que estava sendo interditado, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está promovendo um mutirão de assistência a esse grupo. Parece que essa informação nada tem a ver com o que nós vamos discutir aqui sobre heteroidentificação, mas tem tudo a ver. E eu digo isso porque no Brasil nós temos 840 mil presos. 840 mil presos. Nós possuímos a terceira maior população carcerária do mundo. É a nossa. Em primeiro lugar está os Estados Unidos e em segundo a China. E nós ocupamos o terceiro lugar. Eu quero que guardem esse número, porque vai ser importante para vocês. Temos uma população carcerária de 840 mil presos. 840 mil pessoas equivale a algo em torno de uma ocupação de 10 cidades do tamanho de Ouro Preto. 10 vezes a nossa população. Imaginemos 10 Ouro Preto de presidiário. Eu quero que pensem nisso, porque estamos em Ouro Preto. Quero que guardem isso, porque essa informação vai modificar seu pensamento ou vai te provocar ter um outro olhar para questões que você ignora e que faz parte da nossa história. Pois bem, 70% desta população carcerária, desses 840 mil cidadãos, são negros. 70% desta população são negros. Ou seja, 609 mil pessoas são negras. Então imaginem, nessa proporcionalidade, é como se nós tivéssemos 7 cidades como Ouro Preto de negros presidiários. Quero que reflitam isso. Desse grupo, dessas 840 mil pessoas, 50% dessa população tem entre 18 e 29 anos. Ou seja, temos 5 cidades igual a Ouro Preto de jovens negros carcerários. Esses dados, nós não costumamos vê-los cotidianamente, porque muitos não fazem parte do nosso histórico de pesquisa ou de fundamento. Mas é bom que saibam. Porque 210 mil pessoas desses presidiários, desses jovens, que equivale a 5 cidades e meia de Ouro Preto, eles são presos provisórios. Ou seja, a instrução processual dessas figuras ainda não foram formalizadas. Estão encarceradas, mas não têm o seu processo legal a ocorrência. É coisa para a gente parar e pensar.
para saber quem nós somos. Dito isso, eu acho que nós podemos nos colocar agora como saber quem é essa voz e quem é esse olhar que você propõe a ter para identificar quem aqui quer chegar. Falo isso porque quem é negro sabe que é negro. Negro é negro. E você sabe. Eu quero provocar mesmo. Eu quero para vocês saberem quem é, o que ele sente. Das oportunidades e como que é visto nesse processo. Melhor será dito pelos nossos convidados na explanação da nossa grande conquista, na nossa caminhada sobre o tema heteroidentificação. Mas eu pedi ajuda para poder melhor colocar um clima, porque não são tudo tão negativo assim. Mas peço ajuda aqui ao meu amigo Caetano e Gilberto Gil para recitar parte de uma criação deles na sua canção Haiti, que vocês bem conhecem. Diz assim: quando você for convidado para subir no adro da Fundação de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como preto, só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, e aos quase brancos, pobres como pretos, como é que pretos, pobres e mulatos, e quase branco, quase pretos, de tão pobres são tratados, e não importa se os olhos do mundo inteiro passam a estar por um momento voltado para o largo, onde os escravos foram e eram castigados. Seu ato castiga. Nossos atos têm esse dever de atuar e exprimir isso. Agradeço ao Gil e ao Caetano. Mas vamos lá. Nosso assunto é heteroidentificação na UFOP. As vozes de quem a faz. E faz diferença. Por isso, eu agora convido para explanar e expor as suas considerações, meu querido amigo Clésio Roberto Gonçalves. Por favor. Obrigado, Alvimar, aí pelas palavras e, sobretudo, por essa introdução e pelas questões e provocações apresentadas nessa manhã, de maneira que já fomos, na verdade, retirados do prumo a partir das provocações que o moderador da mesa, sábia e tão cuidadosamente, já nos apresenta nessa manhã. Então, bom dia a todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar aqui o Alvimar, enquanto mediador,
dessa mesa redonda e as minhas parceiras desta manhã, a Cristiane Silva e Maria Eduarda Câmara. Na tentativa de tornar esse nosso encontro o mais redondo possível, a Cristiane já me cedeu, ou melhor, me emprestou parte dos 15 minutos para que eu pudesse mais tranquilamente apresentar pelo menos 1% dos slides que preparei para a provocação desse evento que certamente vai se alongar um pouco mais de meio-dia. Mas, enfim, eu não poderia deixar também de registrar o agradecimento aqui a essa dupla da Prograde, que é a Hermelinda e o Adilson, mentores e organizadores dessa nossa manhã, desse nosso encontro e desse marco histórico, na verdade, na história das políticas e ações afirmativas da nossa instituição. Nós estamos aqui fazendo parte, construindo a história nessa manhã de todo o processo que se começou institucionalmente há 11 anos atrás, se a Adilson me permite datar desta forma. E eu faço um recorte dessa manhã na minha fala, porque, pode passar os slides, por favor, porque a comissão de heteroidentificação racial ainda é necessária. Para isso, alguns conceitos básicos e eu diria necessários. Como podemos entender racismo estrutural? Ou seja, nós temos pesquisadores e intelectuais negros que vão dizer que o racismo estrutural são práticas cotidianas que se materializam tanto no ambiente privado quanto no ambiente público, por meio de expressões negativas que geralmente remetem a um grupo que historicamente é discriminado em nossa sociedade. E nós, pardos e pretos, entendam negros, precisamos conviver, engolir sapos e pererecas, eu diria, cotidianamente, com expressões que nos assolam na tentativa de tornar essas expressões muito natural para alguns privilegiados na nossa falsa e burguesa sociedade brasileira. Cabelo ruim, coisa de preto, criado mudo, denegrir, inveja branca, lista negra, mercado negro, mulato, mulata, ovelha negra. É tão natural, soa tão espontâneo. Vocês, negros, que lutem, porque a branquitude continua usando e reverberando tais expressões cotidianamente. No trabalho, no corredor da UFOP, na cantina, no banco da praça, na fila do banco, esperando Uber, esperando ônibus, enfim. Como que o racismo foi se estruturando no Brasil? Eu gostaria de traçar uma linha cronológica a partir da seguinte questão. Primeiro, o racismo institucional existe e atua dessa forma na vida das pessoas negras, porque existe o racismo que foi estruturado ao longo do final do século XIX no nosso país, até o que a gente presencia hoje. Lá em 1500, chegaram aqui os portugueses, dizendo que nos descobriram. Em 1550, iniciou-se o tráfigo negreiro. Já em 1824, uma lei complementar à Constituição do Império, proibindo os negros de frequentar escolas, ou seja, negros e negras sendo proibidos e proibidas de estudar, já fazia presente aqui em terras brasileiras com modelos europeus. Em 1850, decretou-se a proibição do tráfico negreiro. Nesse mesmo ano, em 1850, ato do Império, Lei de Terras, em que negros, vejam bem, negros são proibidos de comprar terras, ou seja, proibidos de ter posses.
eu frisei negros, eu não mencionei negras, porque nem havia possibilidade, em 1850, de se pensar que mulher poderia ser dona de alguma coisa, nem do seu próprio corpo, nem da sua própria vida, quem dirá de terras. Em 1888, nós temos a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel. Nós temos historiadores aqui na sala que seria um capítulo e uma manhã à parte para tratar dessa data. Pulando, nós tínhamos até 1888 um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas que diziam que os negros eram de raça inferior. De 1890 a 1937, ou seja, século XX, a capoeira é proibida por lei. Lei do capoeira. Na verdade, o objetivo era proibir o agrupamento de negros nas ruas, jogando capoeira, jogando conversa fora. Em 1941, muito próximo de nós, a lei da vadiagem, que considera ociosidade crime e pune vadiagem com prisão de 3 meses, vigora em nosso país. Negros sem documentos passam a ser presos como vadios. É claro que isso só acontecia lá em 1943. Século XXI, nenhum negro sem documento vai ser preso. Enfim, precisamos lembrar de algumas questões que acontecem de maneira muito diferente no nosso país, que é o racismo de marca e o racismo de origem. Como que isso, na verdade, acontece em solo brasileiro? Primeiro, o preconceito racial no Brasil é o de marca, não é o de origem como acontece lá nos Estados Unidos. O racismo de marca, ele se apresenta de modo distinto, de forma como acontece nos Estados Unidos, que é entendido como racismo de origem. E o racismo de marca, nós vamos entender como aquele que se manifesta contra pessoas que apresentam características físicas visíveis, ou seja, são os traços fenótipos da população que é discriminada. Enquanto o racismo de origem é manifesto contra pessoas que apresentam descendência da população discriminada, não importando para tal que a pessoa apresente características fenotípicas, bastando para os racistas o desvendamento da sua ancestralidade, que são os traços genótipos, para submetê-los ao preconceito e à discriminação. Então não basta um candidato ou uma candidata apresentar à banca que é neto ou neta de avós pretos, de avó preta ou de avô preto. Menos ainda, no Brasil, não funciona você se apresentar dizendo que eu sou preto, porque o meu tetravó é negro, o meu tetravó é pardo. Lá nos Estados Unidos, ok, aqui no Brasil, não. A partir da fala do Alvimar, eu gostaria de complementar com outros dados, números necessários que nos assustam, inclusive. Aproximadamente 54% da população brasileira é negra. 70% de pessoas de extrema pobreza no nosso país são negras. 80% das pessoas ricas no Brasil são brancas. 70% de pessoas que dependem do SUS são negras. Entre os presos, já apresentados aqui pelo Alvimar, aproximadamente 62% são negros. Os brancos, inversamente, são 37,22% dos presos. E 1 a cada 4 pessoas formadas no ensino superior é negra. E aí, então, vem a lei de cotas. Ela entra justamente aí, a partir daí. É sobre a exclusão da população negra no acesso à educação. E nós viemos aqui para poder conversar sobre autoidentificação e autodeclaração, inclusive. Citando a
bibliografia viva e presente aqui no auditório, eu cito Os Camilotos. Camiloto 2022. Por autoidentificação, nos referimos à identificação subjetiva e particular do sujeito que, sobre um ou mais aspectos de sua identidade, seja no que diz respeito ao seu pertencimento racial ou ao reconhecimento de seu gênero e de sua sexualidade. Entendo a identidade de gênero e orientação sexual. Trata-se de sua percepção autônoma, seu sentimento e sua consciência de si. A autoidentificação, segundo os pesquisadores aqui presentes, dos sujeitos advém do exercício da liberdade de autodeterminar quaisquer aspectos de sua identidade, tais como étnico, racial, sexual e de gênero ou religioso. A autoidentificação, segundo esses dois autores, é da ordem do ser. Diferentemente, a autodeclaração é da ordem do fazer. Aliás, não deixem de ler esse artigo, publicado o ano passado, numa revista, num periódico de Campinas, que eu posso, inclusive, compartilhar, que é uma grande referência para a nossa formação. Alguém da nossa casa sendo citado, inclusive, em diversos outros estudos. E eu sempre faço questão de dizer a Ermelinda e ao Adilson: a UFOP tem hoje, no cenário nacional, o melhor processo de banca de heteroidentificação racial. E eu digo isso de carteirinha, porque eu tenho orgulhosamente oportunidade de fazer parte das bancas convocadas pelos dois e venho participando também de outras instituições do Brasil que ainda estão num processo de formação, como nós, mas muito aquém diante da expertise que nós temos conseguindo antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, por um processo que vem sendo conduzido pelos dois. E aqui nesse artigo, Camiloto e Camiloto vão dizer que, por autodeclaração, nos referimos a uma manifestação que vai além da identificação subjetiva e particular, na qual o sujeito manifesta publicamente algum aspecto de sua autoidentificação. Nesse caso, ele exterioriza sua autoidentificação para o conhecimento de outro ou de outrem, declarando-a em alguma oportunidade de sua vida. A autodeclaração, assim, é da ordem do fazer, diferentemente da autoidentificação, que é da ordem do ser. E a banca vai justamente verificar se é possível certificar ou não a autodeclaração feita pelo candidato. A autodeclaração, ela pode ser retificada ou ratificada, diferentemente da autoidentificação. A tarefa da Comissão de Heteroidentificação Racial não implica a modificação da autodeclaração, salvo correção eventual de autoatribuição identitária equivocada. E é lastimável, na condição de professor, constatar que muitas vezes a autodeclaração se dá de maneira equivocada por falta de letramento racial. E a culpa é nossa. Professores que não estamos dando conta lá na formação inicial, na formação básica, e muito menos na graduação, de acompanhar a formação desses nossos alunos no processo de letramento racial. Há, sim, alguns que vêm para a UFOP tentando fraudar o processo. Mas a grande maioria, infelizmente, eu venho constatando, é porque não conseguem mesmo se autodeclarar. Se leem como brancos, sem serem, ou se leem como pardos, sem terem, basicamente, condições de se autodeclararem. E aí a sociedade vai ler como fraudadores do processo, quando, na verdade, há um processo, há um buraco
que precisa ser resolvido no processo da formação desses alunos, e é por isso que nós estamos aqui, tentando, na verdade, num processo de construção coletiva, tornar o nosso processo ainda melhor do que vem acontecendo. Nós viemos aqui única e exclusivamente com o objetivo de nos provocar para que assim esse processo se torne mais apurado, mais nítido, mais democrático, etc, etc. E, no entanto, as comissões de heteroidentificação racial buscam analisar a autodeclaração que confere o acesso ao ensino superior. E recorrendo, então, a esse artigo, que eu faço questão de mencionar, porque é preciso citar os nossos, porque nós temos intelectuais na nossa instituição, que são referência, inclusive, suas decisões não invalidam, portanto, a autoidentificação do candidato e da candidata, que é da ordem do ser, mas são capazes de invalidar a autodeclaração. A banca está lá para isso, evitando que pessoas brancas ocupem indevidamente vagas reservadas pela política de ações afirmativas no ensino superior às pessoas negras. E aí eu gostaria de provocá-los e provocá-las ainda mais com as seguintes questões. Aceitamos todas as diferenças da mesma maneira? As pessoas possuem os mesmos direitos e igualdades de oportunidade? Como tudo isso repercute na sala de aula, na universidade, na sociedade, nos espaços que estamos e ocupamos? Como que nós tratamos a pessoa com deficiência? Como que nós convivemos e tratamos a população LGBTQIAPN+, por exemplo? Como que nós tratamos aquele outro que é diferente de nós? Como que a mulher vem sendo tratada na nossa instituição, na nossa sociedade? E aí, eu gostaria de exemplificar, e é mais uma vez com vara curta que eu gostaria de cutucar nós que somos professores. Essa juíza passou por um banco de uma universidade. E que diferença fez? Porque segundo ela, segundo essa juíza, que eu faço questão de publicamente mencionar, da comarca de Campinas, em sentença, a juíza diz que réu branco não possui estereótipo padrão de bandido. Magistrada da 5ª Vara Criminal de Campinas condenou ao acusado de latrocínio a 30 anos de prisão, mas ressaltou suas características físicas. Isso porque o criminoso é um homem branco de olhos e cabelos claros. Sentença viralizou. A juíza Lissandra Reis Secom, da 5ª Vara Criminal de Campinas, afirmou em uma de suas sentenças, julho de 2016. Pode passar, por favor. Vale anotar que o réu não possui o estereótipo padrão de bandido. Possui pele, olhos e cabelos claros, não estando sujeito a ser facilmente confundido. Ex-aluna de uma universidade brasileira. Eu passo agora para um outro fato de 2020. Juíza cita raça ao condenar réu negro por organização criminosa. Inês Zarpelon, juíza da 1ª Vara Criminal de Curitiba, afirmou na decisão que, seguramente, integrante do grupo criminoso, em razão de sua raça, agia de forma extremamente discreta. Ao final, lá no último parágrafo, pode passar, por favor, sobre sua conduta social, nada se sabe. Seguramente, integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta os delitos, e o seu comportamento, juntamente com os demais, causavam o desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. Que universidade queremos? Que universidade estamos construindo? A universidade talvez seja o espaço branco mais romantizado pelas pessoas negras. Eu quero estar lá. Eu quero fazer parte de. Eu quero ser universitário. Se para alguns as pessoas brancas são o gozo afetivo das pessoas negras, a universidade é o seu gozo intelectual.
a universidade ainda continua sendo o espaço onde a colonização funciona de maneira elegantemente sofisticada. Olha que mesa elegante, a começar pelo mediador. Muitos de nós quiseram e sonharam estar aqui nesse espaço, inclusive. Coincidentemente, foi nesse espaço que eu vim fazer mais uma das coincidências, as minhas provas de vestibular. Eu me lembro muito bem, subindo aquelas escadas como candidato a aluno da UFOP. A universidade ainda continua sendo o espaço onde a colonização funciona de maneira elegantemente sofisticada e radicalmente estruturada. E a cooptação dos saberes pretos são aprisionados sob o discurso de que se está fazendo novas epistemologias, seja do Sul, Boaventura Santos, ou a afrocentrada, Molefe Asante. Se a universidade que queremos, se a universidade que nós estamos aqui construindo, enquanto alunos, enquanto técnicos, enquanto professores, não adota uma postura política transgressora, radical e antirracista, capaz de fazer profundamente o diferente, essa universidade acaba sendo mais uma ação do mesmo movimento europeizado e embranquecido. Enquanto, como ficam os saberes e as práticas afrocentradas construídas no terreiro, na capoeira, no hip-hop, no rap, no grafite, no candomblé, na umbanda, no batuque, na mandinga, no samba? Ou seja, saberes construídos na ancestralidade de nossa gente e que muitas vezes não tem espaço e oportunidade aqui na academia. Ou seja, como ficam os saberes construídos na ancestralidade da nossa gente? O termo heteroidentificação é a junção da palavra hétero, entendam outro, e identificação, ou seja, identificação pelo outro ou pelos outros. Assim, este procedimento é o processo em que outras pessoas, devidamente capacitadas para a tarefa e conhecedoras das formas como o racismo ocorre no Brasil, confirmarão ou não se a candidata ou o candidato é identificada ou identificado como pertencente ao grupo étnico em que se autodeclarou. Nós temos leis que nos amparam para todo esse processo. Desde a Lei 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, a Lei 2089, de 2009, que proíbe que uma mesma pessoa ocupe 2 vagas simultaneamente em instituições públicas de ensino superior, a Lei 12.711, de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. A Lei 12.990, de 2014, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos. A Lei 13.409, de 2016, que altera a Lei 12.711, instituindo reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino, além dos seguintes regulamentos da política de cotas no ensino superior. O Decreto 7.824, que vem regulamentar a Lei 12.711 de 2012, e o Regulamento do Procedimento de Heteroidentificação em Concursos Públicos, que é a Portaria Normativa número 4 de 2018. Regulamento do Procedimento de Heteroidentificação Complementar à autodeclaração dos candidatos negros para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais. Essas leis, inclusive, vêm servindo como suporte para algum parecer que precisa ser apresentado por escrito. E as nossas ações são fundamentadas a partir dessas leis, a partir desses regulamentos. Eu gostaria de apresentar agora um gráfico que foi organizado e montado pela Irmelinda Dias, aqui presente, né, lá na Prograde, esse ano, em 2023. Essa pérola, na verdade, ela me passou
antes de passar diretamente para o seu chefe, Adilson, de maneira que eu fico muito lisonjeado, inclusive, com esse cuidado, é mais para provocar e comprovar que estamos no caminho certo, felizmente. Observem a leitura que faço. Primeiro, nós temos na coluna invalidações, eu acho que fica difícil para vocês lerem daí, mas eu vou tentar marcar as invalidações. Pode passar, por favor, o slide. Lá em 2018, eram da ordem de 31,5%. No entanto, já em 2019, há uma queda. As invalidações passam para 27,1%. Já em 2022, no ano passado, de 27%, as invalidações caem para 4,3%. Esse ano de 2023, as invalidações acontecem na ordem de 6,7%. As invalidações vão caindo, não é à toa. Há um processo que vai sendo constatado e que, a partir do trabalho das bancas, vão inibindo, inclusive, de que candidatos brancos, candidatas brancas, passem a forçar o processo na tentativa de ocupar essas vagas. É possível também fazer essa leitura. E aí, passando ainda agora para as validações, nós temos em 2018 68,5% de validações pela banca. No entanto, em 2021, de 68% a gente passa para 94%. 2022, 95%. Esse ano, 2023, 93%. Observem o salto que acontece nas validações a partir da maneira como a escolha, como a UFOP vem fazendo as escolhas nesse processo das bancas de heteroidentificação étnico-racial da graduação da UFOP. E aí, passando para a última coluna, que na verdade é no processo de recursos, lá em 2018, a gente tem 18% de invalidações das bancas recursais. 18%. Já em 2022, 5%, 4% em 2022, 6% em 2023. Até nas bancas recursais, a gente tem uma queda de validação de processo de pedido de reavaliação aí das bancas de heteroidentificação. O que mudou na universidade com as cotas? O que mudou efetivamente na UFOP? A universidade não é mais a mesma, porque nós temos na nossa casa estudantes negros cotistas que não impactam apenas o corpo, o cabelo, a vestimenta pelos corredores e pátios da nossa casa, mas impacta a dimensão epistemológica, sobretudo, pois eles se organizam em coletivos, propõem espaços de discussão, reivindicam representação, questionam a dimensão eurocêntrica dos currículos, participam das comissões acadêmicas e administrativas, que eu faço questão de nominalizar aqui, inclusive, no nosso auditório. Nós temos o Ângelo lá atrás, aluno de doutorado. Nós temos Duda fazendo parte aqui. Duda saiu? Ela está presente. Nós temos Duda aqui fazendo parte, inclusive, enquanto aluna da graduação da UFOP. Nós temos o Vitor, que está terminando a graduação, aluno da História. Nós temos também a Luísa, que é a nossa grande bolsista. Luzia, que é a nossa grande bolsista da UFOP, que vem, por meio da capoeira e por meio de outras artes, participando do Festival de Inverno, aluna do curso de nutrição do campus aqui do Morro do Cruzeiro. São alunos que vêm impactando
não é o espaço apenas físico, mas, sobretudo, o espaço científico da nossa instituição. Encerrando, últimas palavras, por que a Comissão da Heteroidentificação Racial na UFOP ainda é necessária? Porque a lei não garante o direito. Ou seja, o usufruto do direito é necessário destacar que o que garante é a política. É a política que a UFOP adota. A política que a Prograde resolve adotar. A política que a Propi resolve adotar. Diretamente com os nossos alunos. Aí a gente tem a praça como suporte, a gente tem a projeto, o setor de transportes e toda a universidade integrada para que, de fato, as ações e políticas afirmativas na nossa casa sejam, de fato, efetivamente realizadas. A lei que tem que ser pensada não como reserva de vaga, mas como ação afirmativa. As comissões de heteroidentificação racial têm, portanto, a finalidade de garantir a integridade da política de ações afirmativas como forma de efetivação do princípio antidiscriminatório. E a falta de uma política de permanência, está aí um toque para a praça, que envolva também as cotas raciais utilizadas para o ingresso do aluno na universidade, é um ponto para lá de crucial. O objetivo das cotas não é apenas diversificar o ensino superior, mas dar condições para que os grupos discriminados possam competir em igualdade no mercado de trabalho. Enquanto houver fortes desigualdades de oportunidades entre brancos e negros no Brasil, as cotas devem continuar existindo. Uma campanha realmente essencial para dirimir as desigualdades de toda a ordem seria colocar recursos, o que as cotas não fazem, em educação de qualidade nas áreas mais pobres do país. E vou um pouco mais além. Não adianta a Prograde e a Propi se organizarem para as bancas de heteroidentificação. Se lá no gabinete, com o seu ar-condicionado ligado, o pesquisador branco, professor da UFOP, ao selecionar o seu orientando para o mestrado, o seu mestrando para o doutorado, o seu bolsista de iniciação científica, o seu bolsista de extensão, eu quero aquele meu aluno branco, nota 10. Eu quero aquele meu aluno branco, nota 11. Porque eu já o conheço. Quem é esse Condrete? Quem é esse de chinela havaiana? Quem é esse que fica batucando no pátio ou no redondo com capoeira? É com ele que eu quero trabalhar no meu gabinete? Vomitar no plano de ensino e no programa de que a minha disciplina é antirracista é fácil. Qualquer documento Word, PDF aceita. O que nós, professores, precisamos, e eu me incluo, é efetivamente, nas nossas práticas, sermos antirracistas de A a Z, de alfa a ômega, ou qualquer que seja o abecedário que escolha. A lei de cotas serviu para consolidar o espaço, a história e a valorização dos negros e negras na formação do nosso país. São um instrumento importante no combate à desigualdade social. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, sobretudo, pela atenção. E seguimos juntos e juntas. Obrigado. Muito agradecido ao meu amigo Clécio pelas brilhantes palavras e encaminho agora para que a gente possa ouvir a nossa parceira Cristiane Maria da Silva, por gentileza. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimento a banca, cumprimento o pessoal da mesa. Quem me fez o convite, a Dilce Ermelinda, muito obrigada. Eu já peço desculpa porque eu não preparei slide. Mas você cedeu espaço. Mas eu cedi o espaço ao meu colega. Também. Eu venho estudando a respeito das políticas de ações afirmativas
devido ao meu processo de estudo no mestrado. A partir disso eu comecei a fazer parte da banca de identificação aqui da UFOP, que me deu oportunidade de treinamento, que me deu oportunidade de conhecer como se faz esse processo aqui dentro. E aí, o que vem à minha cabeça sempre é o seguinte: não existe café de graça. Então, para que houvesse essa reserva, essa política de ação afirmativa, foram necessários muitos anos de luta, foi necessário muito empenho dos movimentos negros. Então, em prol dessa movimentação e de toda essa luta dos coletivos negros, a sociedade brasileira, que é uma sociedade extremamente racista, se viu obrigada a reservar vagas em suas universidades, que são elitizadas, totalmente elitizadas, para estudantes pobres. Por quê? Porque 50% é para estudante que vem de escola pública. Nem todo estudante de escola pública é pobre, mas teoricamente lá estariam a classe mais desfavorecida da população. E a partir disso reservou-se parte dessas vagas para negros, pessoas portadoras de deficiência. Então, isso tudo a gente pode entender como um refúgio, um artifício para não se discutir e não se privilegiar a luta do movimento negro. Foi conseguido através dessas ações do movimento negro, mas devido a essa sociedade que não se reconhece racista, que não se reconhece extremamente injusta, foi necessário que se fizesse dessa forma. Porque então passa a ter um outro viés. Eu aceito a política de ação afirmativa para estudante de escola pública, porque eu não quero discutir a sociedade na qual o Brasil se firma, que é uma sociedade racista. Eu prefiro dizer que nós não estamos numa sociedade racista, que nós estamos privilegiando o estudante de escola pública, do que eu falar, não, nós estamos dando direito, nós estamos fazendo justiça a essa população que foi extremamente explorada, extremamente subjugada de sua cultura, de seus direitos, de sua vida, porque eu não aceito que eu sou racista. Eu não aceito que os nossos legisladores não aceitam, que a sociedade não aceita discutir que é uma sociedade racista. Que é melhor eu usar essa artimanha, usar esse escudo, falando que eu estou privilegiando o estudante de escola pública. Então, a ação afirmativa, ela tem esse caráter de ser uma política compensatória, adotada justamente para aliviar e remediar as condições resultantes desse passado discriminatório. E ela não vem de graça, ela vem a partir de muita luta. A gente tem que ter essa consciência quando a gente está trabalhando essa heteroidentificação, justamente para que a pessoa que é objetivo daquela política esteja ocupando esse espaço, que é um espaço que foi muito sonhado, lutado, empenhado, que ainda está muito aquém do que deveria ser, mas que, se a gente pensar que as primeiras discussões no Congresso foi em 1993, com a Dias do Nascimento, que a gente está andando meio que lentamente, aos trancos e barrancos, mas já são conquistas que a gente vê reflexo dentro da nossa universidade, dentro da nossa sociedade, porque há 30 anos, há 20 anos, quando se tinha problemas como esses que a gente vê agora, de pessoas sendo destituídas da sua dignidade em um supermercado e tudo mais, não, fica quietinho, fica caladinho, fica bem, isso não fica assim. Sendo que tem que colocar a boca no trombone mesmo, tem que falar, tem que gritar. Isso há 20 anos era amordaçado. Todo mundo que passava por isso, não fique assim, não fique assim. Hoje em dia a gente vê que tem, que esse projeto que foi plantado em 1993 e tem caminhado, está produzindo essa sociedade que nós estamos hoje, que não é perfeita,
mas que hoje a gente já consegue que alguém que passa por isso no supermercado, que alguém que passa por isso na rua, consiga falar, isso é racismo. E isso só tem uma repercussão maior quando na mídia se expõe, e aí todo mundo, não, é racismo, é racismo. Por quê? Porque antes isso nem era discutido. Todo mundo ficava ali sentadinho, bonitinho, não, fica quietinho, isso vai passar, vai passar. Sendo que a dor, essa ferida, que é latente, que sangra, continuava sangrando, só que hoje eu acho que tem algumas conquistas sociais, vamos dizer dessa forma, por causa da luta. Então a luta é fundamental e a luta é importante. E é por isso que parte dos estudantes brancos tiveram acesso às universidades públicas, porque houve uma luta muito grande dos movimentos negros, né? Quando a gente está na banca, eu costumo sempre pegar os treinamentos que nós tivemos, eu sempre penso o seguinte, quando o pardo estiver ali, eu sempre vou pensar, essa pessoa, quando está em um supermercado, vai ter um segurança andando atrás dele? Vai. Quando ela estiver andando na rua à noite, a pessoa que está do outro lado, vai atravessar o outro lado da rua com medo dessa pessoa? Se a resposta for sim, com certeza acabou minha dúvida. É uma pessoa legítima de receber, de fazer parte dessa ação afirmativa. É para essa pessoa que existe a ação afirmativa. Agora, se ao mesmo tempo eu falo, não, essa pessoa aqui, se ela estiver andando no supermercado, ela não vai ter problema nenhum segurança vai estar andando atrás dela. Então, já não é mais alvo dessa política de ação afirmativa. Nós temos ainda muito que construir, muito que caminhar. E eu acho que a partir do momento que a gente tem, dentro da universidade, o espaço para a gente conversar sobre isso e para a gente repensar essas posturas e essas conquistas também, porque eu acho que não é só falar das coisas ruins, mas é falar das coisas boas, das conquistas que a população negra já conseguiu através do esforço, através da luta. A gente ainda tem muito que conseguir, mas nós estamos tentando. E eu acho que quando a gente se dispõe a buscar essa justiça social através das políticas de ações afirmativas, a gente tem uma possibilidade maior de atingir o público-alvo dessa política de ação afirmativa. Era isso que eu queria falar, espero ter sido bem sucinta, porque eu já cedi meu espaço. Foi exata, britânica. Então, com alegria, eu passo a palavra para a nossa convidada, acadêmica Maria Eduarda Câmara. Por favor. Foi uma honra ser convidado para essa mesa. Estou um pouco envergonhada de estar com pessoas tão incríveis e eu me apresento principalmente como membro do Coletivo Negro Bairro Mané, porque eu acho que é o coletivo que me permite estar nesses espaços. Para a minha apresentação, eu vou usar um slide que eu e o Vitor fizemos juntos para uma outra apresentação e aí eu dei uma aprimorada nele. E a minha referência base é o Adilson, para poder fazer isso. Inclusive, eu queria um autógrafo depois. Me sinto, assim, realmente lisonjeada de poder estar aqui. E aí, como eu sou da história, eu vou trazer um breve histórico, assim, de algumas questões que eu acho importante na hora da gente discutir heteroidentificação e cotas. A Lei 2.711, né, já foi falado aqui, para a questão das cotas raciais, aí eu trago uma contextualização no cenário mundial, né? Esse debate sobre a necessidade de uma cota começa na Índia na década de 1930, estando na Constituição do país desde 1949. E a gente tem outros exemplos de países que utilizam cotas, como os Estados Unidos, que teve um debate recentemente sobre a retirada, a Austrália, Malásia, Nova Zelândia, Canadá, Colômbia e o Brasil. E aí é importante a gente pensar o cenário brasileiro, né? Que no Brasil, somente em 2018, que teremos o número de 50,3% de estudantes autodeclarados pretos ou pardos.
E esse é um número muito assustador, assim, né? Pensando que a maior parte da população brasileira é não branca, né? Entre pessoas negras e indígenas. Então é uma coisa, assim, muito problemática. Eu acho que esses números nos assustam muito. E pensando na região em que a gente está, né? A região dos Inconfidentes, ela é marcada por uma população africana e afrodescendente que foi extremamente violentada e excluída desses espaços. Então, é mais do que necessário que essas pessoas consigam adentrar esses espaços que elas ajudaram a construir, mas não conseguiram ter acesso. O Brasil, com exceção de África, é o lugar com mais pessoas negras no mundo. Então, assim, é um debate muito, muito urgente, assim. E aí eu trago alguns dados que, assim, sempre me assustam. Em 1997, apenas 1,8% dos jovens entre 18 e 24 anos que se declaravam negros haviam frequentado uma universidade, segundo o censo. Então, assim, é um número muito assustador. E eu lembro aí da Ana Cleto, quando ela foi no CHS, ela falou assim que, sem ser ela, tinha mais 2 pessoas negras no CHS. Então, assim, foi uma coisa que eu e o Vitor comentou aqui, assim, porque a gente é do CHS, a gente está acostumado a ver muitas pessoas negras dentro do Instituto. E quando a gente chegou aqui, deu aquele baque, assim, sabe? Parece que a gente estava meio que sozinha, aí foi chegando uma galera, mas é um espaço muito branco ainda. E eu acho que é um debate importante a ser feito, porque a gente fala sobre a UFOP agora ter mais de 50% da população negra na universidade. Mas onde essas pessoas estão? Em que cursos? Estão em cursos mais elitizados, como medicina, as engenharias? Ou eles estão em cursos que socialmente são vistos como menos importantes, né? É um debate importante a ser feito, porque é muito assustador a gente chegar aqui, a gente parou na cantina, assim, é aquela coisa automática que quase toda pessoa negra faz. Tipo assim, quantas pessoas negras tem aqui? E se olhar, não tinha muita gente. Esse debate de cotas no Brasil, ele foi muito importante com a Conferência de Durban em 2001, né? Que tem a delimitação de que tinham que ser implementadas políticas de ação afirmativa na área de educação. Esse número que eu tinha falado sobre 1,8% da população negra em 1997, em 2011, esse número já saltou para 11,9%. Então, antes da lei de cotas de 2012, já teve uma implementação em algumas universidades, inclusive na UFOP. Em 2014, 30,9% das vagas em institutos federais e 22,4% nas universidades foi destinadas a pretos, pardos e indígenas, 1/3 e 1/4% do total de vaga, respectivamente. A Conferência de Durban, como eu falei, ela foi importante, assim, por todo o Brasil, e ela chega em Ouro Preto, né, assim. E esse debate, ele chega em Ouro Preto, principalmente na questão de movimentos negros. É sempre importante falar que a cota, ela foi implementada graças a movimentos sociais. Não foi um debate que sai da universidade para a população, mas a população que traz esse debate para dentro da universidade. E esse assunto foi debatido na UFOP em 30 de 6 de 2003, quando a Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, realizou o debate Cotas para Negros e para a Escola Pública na Universidade. Segundo Adilson. Aldo Silvério. Então, assim, em 2003, que as políticas de ações afirmativas começam a ser reivindicadas na UFOP, então esses debates começam a ficar cada vez maiores, né? E aí tem esse debate que começa em 2003, só que elas são aprovadas somente em 2008. Então a gente teve 5 anos de lutas até essa implementação. E mesmo assim é importante a gente pensar que a UFOP adota isso em 2000, tem esse debate, essa adoção em 2008, 4 anos antes da lei. Então, assim, a UFOP ainda é uma... Para a escola pública. Para a escola pública. Então, ainda tem uma questão de um pioneirismo, né? Uma pesquisa que foi realizada no ano de 2009 sobre o desempenho acadêmico observou que os participantes das políticas de ações afirmativas registraram um desempenho acadêmico igual ou superior dos não participantes em quase todos os cursos. Eu sempre penso que esses dados são muito importantes, porque eu lembro quando eu estava assim, no segundo ou no terceiro período, que eu vi um vídeo do Adilson no YouTube que passaram pra gente, que a gente estava debatendo sobre essa política de cotas, desses argumentos que são contrários, né? E ele mostrava em dados estatísticos como que os estudantes cotistas, eles têm um desempenho muito bom. Então, assim, essa ideia de que a universidade, ela perde qualidade com os cotistas, ele cai totalmente por terra, porque realmente é uma balela, assim, não tem evidência científica para comprovar isso. Inclusive, né, segundo Adilson Pereira dos Santos, entre os anos de 2008 e 2012, a UFOP reservou 30% das vagas em todos os seus cursos para candidatos egressos de escolas públicas.
E o beneficiário das ações afirmativas não são apenas pessoas individualmente, né? Eu falo como pessoa que atua nas bancas de heteroidentificação, mas também como cotista de escola pública e como pessoa negra. A cota, ela faz a gente ter uma mobilidade pensando num grupo, né? Porque nós, pessoas negras, a gente sabe que quando a gente entra na universidade, consegue um diploma, a gente não faz só por nós, a gente faz pelos nossos. Eu faço pela minha mãe, que é diarista, faço por ela e pelo meu pai, que mal tiveram acesso à quarta série. Então a gente faz uma luta coletiva. A cota, ela não traz só a mim, mas ela traz toda uma galera antes que lutou muito pra mim estar aqui, assim. E aí eu trago agora a importância da heteroidentificação. Em pesquisa que eu estava realizando para poder falar aqui, atualmente apenas 3 instituições federais de ensino superior não possuem um mecanismo de heteroidentificação, que são a Universidade Federal de Rondônia, a Universidade Federal do Oeste do Pará e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Apenas essas 3 instituições aceitam apenas a autodeclaração. Entre o primeiro período letivo de 2013 e o primeiro de 2018, a UFOP utilizou somente a autodeclaração como documento necessário à comprovação de pessoa negra. Então, a pessoa que entrava no curso, ela falava assim, eu sou preta, ou negra, parda, assim, entrou na conta. E aí, a partir do ano de 2017, começou a ter muitas e muitas denúncias sistemáticas, tanto de pessoas dentro da universidade, quanto de população de fora, denunciando que havia fraude de contas. Então, a administração da universidade, ela vai atrás desses processos, né, abrindo uma sindicância para apurar. Dessas denúncias, cerca de 80% das denúncias apuradas constataram que os denunciados, de fato, não eram pessoas negras, ocupando vagas reservadas para negros. Então, aí tem uma questão de cancelamento de matrículas, mas esse número ele é assustador. Assim. Das denúncias, 80% realmente não eram pessoas negras. Assim. Então, isso ressalta a importância da heteroidentificação, assim, porque tinham pessoas brancas ocupando lugar que não era de direito. Então, esse processo de heteroidentificação da UFOP, ele foi construído a partir dessas denúncias, dessa mobilização social para que a heteroidentificação fosse realizada. Porque também é um controle social da política pública. A política pública está aí, está na lei, mas os movimentos sociais fazem ela estar acontecendo na prática. Então, a partir do segundo semestre letivo de 2018, a universidade adotou a validação obrigatória dos termos de autodeclaração étnico-racial. Então, a pessoa, ela se autodeclarava como negra, mas também teria uma banca de heteroidentificação. Com essa heteroidentificação, dados mostram que no segundo semestre de 2018, o índice de validação foi superior a 81%. Então, assim, depois que teve a heteroidentificação, 81% das vagas elas foram validadas, porque realmente estavam sendo pessoas negras que estavam acessando esse espaço. E a heteroidentificação, ela encontra respaldo em decisões do Supremo Tribunal Federal, como o Clésio já mencionou, e a metodologia que a gente adota nas bancas, ela é baseada na questão da discriminação racial, no fenótipo e não na ascendência, como o Clésio mesmo falou, assim, da gente pensar assim, essa pessoa sofre racismo no Brasil? Acho que é a pergunta que a gente mais se faz quem trabalha na banca. Essa pessoa, ela seria perseguida no supermercado? Essa pessoa, ela seria chamada de neguinha na escola? Coisas do tipo que, como diz quem sabe, como o Guimar falou. E a heteroidentificação e a autodeclaração, elas não são exclusivas umas da outra, elas se complementam, porque a pessoa ela vai se autodeclarar como negra, né, pensando em questões de letramento racial e tudo mais, mas a heteroidentificação não está para excluir essa pessoa, a heteroidentificação está para garantir que pessoas negras ocupem essas vagas, então a heteroidentificação é de extrema relevância, assim. Eu termino a minha fala, espero ter contemplado minimamente. Muito obrigada.